Olá pessoal, a paz de Deus a todos. Gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as doutrinas da congregação cristã no Brasil. Pessoal, eu tenho recebido assim, muitas perguntas de pessoas que me perguntam se lá é uma seita, se lá é como se fosse algo maçônico. Muitas perguntas e muitas dúvidas que muitos têm. Gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu vou explicar para vocês como é a congregação cristã no Brasil, as nossas crenças, as doutrinas da congregação cristã no Brasil. Gente, vamos começar. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus é a única e a perfeita guia da nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou a ela diminuir. E também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, vou deixar a referência à Bíblia, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo até o 21. E também Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e até o 17. E Romanos também, do 1 ao 16. O tópico 2. Eu falei o tópico 1, vou falar o tópico 2. Nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e do infinito poder, criado de todas as coisas, em cujo a unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A referência bíblica é em Efésios, capítulo 4, versículo 6, Mateus, capítulo 28, versículo 19, e João, capítulo 5, versículo 7. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. A referência bíblica é em Lucas, capítulo 1, versículo 27, e do 27 até o 35. João, capítulo 1, versículo 14, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tópico 4. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de todos os seus anjos, maus e espíritos, que junto a eles serão punidos no fogo eterno. Referência bíblica a Mateus, capítulo 25 ao 40, versículo 41. Tópico 5. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue. Gente, só um minutinho. Que pelo nosso pecado foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A referência bíblica fica em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tópico 6. Nós cremos no batismo na água com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo. Referência bíblica, Atos, capítulo 2, versículo 38. E em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Referência bíblica, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 até o 19. Tópico 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Referência bíblicas, Atos, capítulo 2, versículo 4, do 10 também ao 45, 47. E referência bíblica do 19, capítulo 19, versículo 6, em Atos. Nós cremos Tópico 8. Nós cremos na Santa Ceia, Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomando o pão e, havendo dado graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo isto: é o meu corpo, que vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice,
depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A referência bíblica é Lucas, capítulo 22, ao 19 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 11, ao 24 ao 25, no versículo. Tópico 9. Nós cremos na necessidade de nos abastecer das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e das fornicações, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. A referência bíblica fica no livro de Atos, capítulo 15, versículo 28 ao 29, capítulo também 16, versículo 4 ao 21 ao 25. Tópico 10. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Referência bíblica fica no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 17. No livro de Tiago, também, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Tópico 11. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alariado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, gente, a referência bíblica fica em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Tópico 12 e o último. Nós cremos que haverá ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno. Gente, desculpa, deixa eu ler para você entender um pouquinho mais calma. Nós cremos que haverá ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Para vocês entenderem, os injustos vão para o tormento e os justos para a vida eterna. A referência bíblica fica no livro de Atos, capítulo 24, versículo 25, e Mateus, capítulo 25, versículo 46. Então é isso, gente. Essas são as nossas crenças que eu acabei de ler para vocês. O que nós cremos, eu também acabei de ler para vocês. E vocês podem estar olhando também, gente, na referência bíblica, porque tudo que eu falei aqui está baseado na Bíblia Sagrada, que é o que nós cremos. É baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. Se tiverem dúvida, deixe aí que eu vou estar respondendo para vocês. Até o próximo vídeo. Fique com a paz de Deus nos vossos corações e até o próximo. Beijo, tchau.